Bom dia, gente. Eu sou a Juliana, sou da CB Dreams. Nós somos uma startup que tem o objetivo de democratizar o acesso aos produtos de cannabis medicinais, tá? A gente entende que isso é para todo mundo. E hoje eu estou aqui com a Júlia, amiga minha que é veterinária, e ela trabalha com cannabis para bichinhos. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Júlia, se apresenta, por favor. Bom, obrigada pelo convite, né? Eu estou muito honrada aqui de participar no primeiro podcast da CB Dreams. Então, meu nome é Júlia Santoussi. Eu tenho uma parceria com uma colega veterinária também. A gente atende animais, né, com tratamento com cannabis para qualquer tipo de animal. Fazemos atendimento domiciliar em Brasília e também em outros lugares que a gente pode atender online também. E é isso, né? A gente está aí trabalhando hoje muito, porque está subindo cada vez mais, aumentando cada vez mais os nossos pacientes, né? A procura disso. Como é que você se interessou e viu que a cannabis era viável para trabalhar com bicho? E por que ela funciona tanto com eles também? Tá. Ju, então, eu sempre vivi longe da cannabis. A cannabis nada mais é que a maconha, né? A gente fala maconha e cannabis e são dois termos que nada mais é a mesma coisa. Se a gente for pensar, as pessoas pensam de maconha como uma planta má e a cannabis como uma planta boazinha, que é um remédio. Na verdade é a mesma coisa. Então eu nunca soube realmente o que a maconha poderia fazer de bem para o nosso organismo e o organismo dos animais. E eu sou paciente, eu sou paciente canábica também, por quê? Porque eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu trato, né, eu tratava já antes com um psiquiatra, e aí uma amiga, essa minha amiga veterinária, estudou sobre e me indicou, falei, testa em você. Aí eu testei, falei, nossa, isso funciona em mim. Deu certo, eu parei de sentir minhas dores da fibromialgia. E aí resolvi estudar, fazer o curso. E eu fiquei deslumbrada. Fiquei assim, achei sensacional como que ela age dentro do organismo, como que o nosso organismo recebe ela, porque nós temos receptores e temos inclusive uma substância que está dentro do nosso organismo, que a gente produz, que é a anandamida, né? É a principal. E eu achei fantástico, eu resolvi que eu ia trabalhar com isso. Então, o que a gente sabe hoje é que todo ser vertebrado, no caso, né, todos os animais e seres humanos, seres vivos, não as plantas e insetos, mas que tenham vértebras, né, que tenham coluna vertebral, eles têm esse sistema que a gente chama de sistema endocannabinoide. E esse sistema endocannabinoide, ele está preparado para receber todos os canabinoides que tem na planta, né? Não só na maconha, mas tem outras plantas que têm canabinoides também, tá? Fitocannabinoides que a gente chama. E cada ser vertebrado, no caso, eu vou chamar de vertebrado para, né, diferenciar. Então, cada um tem uma quantidade de receptores, né? Esses receptores são chamados de CB1 e CB2, principalmente. CB1 é principal para o THC, que é uma das moléculas mais conhecidas, e o CBD, que é uma outra molécula que é mais conhecida, que está aí na grande mídia, que é o canabidiol, né? E a gente tem uma molécula que chama CB2, um receptor que chama CB2. Então, essas duas moléculas, esses dois receptores são os principais que a gente tem no nosso organismo, no nosso sistema endocannabinoide. O que a gente percebe nos animais, principalmente nos pets mais conhecidos, que a gente tem mais acesso, né, que é cão e gato, que a gente tem uma resposta muito rápida. A gente já sabe que eles têm mais receptores do que os humanos e, por causa disso, eles respondem muito rápido. Apesar de não falar, né, eles respondem com muito mais rapidez. A gente percebe, a gente consegue visualizar essa resposta com mais rapidez, justamente porque a quantidade de receptores que eles têm no organismo é maior do que os nossos receptores, né? Então, a gente consegue dar essa alegria, né, para os nossos pacientes.
Normalmente esses pacientes que chegam para a gente já estão ou desenganados, né, ou já passaram por vários outros tratamentos e, enfim, chegam já assim, não sei mais o que fazer. Pessoal. Aproveitando o gancho, quais são as doenças que vocês mais utilizam, que maior se trata o bicho nesse sentido? Se ela serviria para qualquer tipo de doença e também se a gente consegue utilizar em um tratamento com canabidiol para comportamento do pet. Sim. Por exemplo, quando o tutor sai e aí ele tem ansiedade da separação, essas coisas assim do gênero. Se a gente também consegue ajudar o bicho nesse sentido. Então, a gente trata bastante patologias de dermatologia, né? Então a gente trata muito dermatite atópica, que não sabe de onde vem. Muitas vezes essas dermatites têm a ver com ansiedade, né? Então o animal já passou por vários colegas que fazem esse trabalho com dermato, né? E já usou várias medicações, já trocou de ração, já fez teste para alergia e aí, na verdade, não funciona. Funciona durante um tempo e depois volta a ter, né? Então, a gente consegue lidar, a gente consegue tratar, melhorar bastante a pele desse animal e também a ansiedade desse animal. Porque a gente percebe o que acontece, né? Falando principalmente dessa patologia que a gente trata e entrando no gancho do comportamento também, né? Que a gente percebe que o animal estressado, o animal ansioso, a ansiedade ela já leva ao estresse, né? Ela já leva a alteração dentro do nosso organismo. Então esse estresse ele aumenta o cortisol e aumentando o cortisol a gente abaixa a imunidade de qualquer ser, de qualquer, né? Então, abaixando a imunidade, a gente abre porta para ter várias outras doenças, várias outras patologias. Em animais, a gente mostra muito na pele. Quando a gente fala de baixar a imunidade, então a gente mostra um desequilíbrio nas funções do nosso organismo, né? O que já se sabe hoje do sistema endocannabinoide é que o sistema está acima do sistema nervoso. O sistema endocannabinoide está acima do sistema nervoso. Então, aquela história que a gente aprendeu, né, assim, todo profissional de saúde aprende que o sistema nervoso, que comanda todo o nosso organismo, na verdade, o que a gente está sabendo agora é que é o sistema endocannabinoide é que comanda o sistema nervoso e que comanda o nosso organismo. Então, o sistema endocannabinoide é que a gente tem que regular, né? A gente tem que elevar a nossa produção de anandamida, por exemplo, porque a anandamida é o nosso, vamos colocar como o nosso endocannabinoide como hormônio, só para ficar mais fácil, certo. Como hormônio da felicidade, do bem-estar, do prazer, da alegria, sabe, do bem-estar mesmo, não tem outro nome, é bem-estar, qualidade de vida, tá? Então a gente tenta elevar a qualidade de vida. Elevando a qualidade de vida, a gente consegue fazer uma homeostase desse organismo, então a gente consegue equilibrar o organismo como um todo e aí a gente consegue voltar isso tudo para uma normalidade. Então, qualquer tipo de patologia que a gente trate, claro, a gente tem que saber a causa, né? No caso de uma dermatite causada por um problema de ansiedade, a gente vê isso muito rápido. Por um problema de alergia, a gente também consegue fazer com que aquilo fique um pouco mais ameno, né? Tirando, claro, a causa. Se a gente não tirar a causa dessa patologia, a gente vai ter aquela patologia. E qualquer tipo de medicação não é milagre, né? Então a gente tem que tratar do jeito certo e a cannabis, a maconha, ela sempre vai ajudar. Ela sempre vai amenizar aquele problema, tá? Então, você perguntou o que a gente pode tratar, né? A gente trata epilepsia, a gente pode tratar dor crônica, que
acontece muito em animais, né? Então artrite, artrose, problemas de animais que já passaram por lesões, né? Ou malformações. A cannabis ela é neuroregeneradora, então a gente vê animais que têm problemas de cérebro, né? Que podem ter lesões cerebrais, a gente consegue trazer alguns comportamentos que ele não tem mais. Animais que são mais velhos, né? Que já têm problemas senis, a gente consegue também dar uma qualidade de vida. Então, esse animal que não consegue mais andar, não consegue mais urinar sozinho, não consegue mais comer sozinho, a gente consegue trazer um pouquinho de sobrevida para ele, né? No finalzinho da vida. É importante que esses animais consigam ainda conviver com aquela família. Traz um bem-estar não só para aquele animal, mas para toda a família, porque a angústia ela é no lar como um todo, né? Então, todo mundo fica naquela agonia de tentar fazer alguma coisa por aquele ser, porque hoje o cachorrinho, o gatinho, ele faz parte da família, né? Então, assim, a gente acaba tratando no todo. E muitas vezes a gente vai tratar o animal e a gente acaba tratando a família também, né? E, claro, não é a gente que vai prescrever, não é a gente que vai prescrever, mas a gente indica os médicos, né, prescritores também de cannabis para humanos, e acaba que todo mundo entra na dança da cannabis. Agora, voltando um pouquinho para o veterinário. Como é que o veterinário faz para poder prescrever? Como é que o conselho de veterinária observa e tem o entendimento para vocês trabalharem com essa medicação? Tá. Agora, sim, o conselho já está autorizando, já autorizou, né, nosso trabalho com a cannabis, nossa prescrição com a cannabis. Até o mês passado, mais ou menos, acho que foi no mês passado, começo desse mês passado, final do mês passado, mais ou menos. Até essa autorização, a gente estava prescrevendo, já tinha mais ou menos uns 2 ou 3 anos, e já tinha veterinário prescrevendo há mais tempo, tá? A gente estava ai, gente, eu esqueci a palavra agora. Um limbo? Limbo, claro, porque a gente não tinha uma autorização que podia, mas também não podia, mas também não tinha que não podia, né? Porém, a gente tem um código de ética que permite a gente a gente se responsabiliza pelo que a gente está prescrevendo para aquele paciente. Então, a gente se respalda, claro, nesse código de ética, né? Porque a gente sabe o que aquele produto vai fazer naquele paciente, o que aquele produto vai, o que aquela substância vai, como aquela substância vai agir naquele paciente, de acordo com artigos científicos que já existem, né? No Brasil ainda são poucos, mas já existem, né? E de acordo também com relatos de caso, né? Tem muitos relatos de caso. A legislação hoje no Brasil, ela está andando, né? Engraçado é que andou mais rápido para os humanos e agora para os veterinários está andando mais devagar. Mas de acordo com o nosso código de ética, como eu já expliquei, e agora com essa legislação, a gente precisa ficar atento, os veterinários precisam ficar atentos, porque com a normativa e a inclusão da substância na Anvisa, né, a gente vai precisar fazer o cadastro, quem ainda não tem, os veterinários, o cadastro na MAPA. Né? A partir desse momento que esses medicamentos forem realmente incluídos na lista da Anvisa, o veterinário que prescrever um produto que seja farmacêutico, que seja industrial, ele vai precisar ter esse cadastro no MAPA, né? E essa receita, ela vai sair do MAPA, né? Ela vai ser uma receita que vem do MAPA, com o código, com esse cadastro do MAPA e o nosso CRMV, e ela vai precisar, a farmácia vai receber essa receita, tá? A maioria dos veterinários prescrevem produtos de associação, que são produtos considerados artesanais, né? Fica até uma dica aqui para poder escolher as associações que tenham já a qualidade, né, comprovada do produto, que tenham análise desses produtos. É muito importante isso, porque não pode ser qualquer produto, não pode ser um produto que você não sabe de onde vem. Tem que ser um produto que tenha qualidade, que tenha realmente que a gente espere realmente o que a gente vai
vai querer, né? Que a gente tenha esse respaldo desse produto ser bom, né? E que você conheça esse produto e pelo menos que você fique naquele produto para todos os seus pacientes. Se você tiver vários produtos, você às vezes fica perdida, porque diferentes floras, diferentes espécies, diferentes cepas podem causar diferentes efeitos, tá? Então, se você escolher uma associação, fique naquela. E para associações, a gente não precisa dessa receita. Então, vai continuar praticamente na mesma. E tem um detalhe importante que a gente prescreve bastante THC para animais. Por quê? Porque eles têm mais receptores para THC. Os gatos, por exemplo, eles não conseguem metabolizar direito o CBD. Então a gente sabe que THC é muito melhor para gatos do que o CBD. Né? Eles têm uma receptividade maior para o THC. Então esse óleo da associação voltado para o bicho, vamos lá, quando você receita o óleo, você trabalha com uma associação e tudo. Uhum. Aí você pode pedir para que a associação faça aquele óleo com um índice maior de THC do que de CBD, a depender, ou o óleo ele vai ser um padrão? Ele vai ser o mesmo. O mesmo que usa na gente? Usa na gente, Normalmente é o mesmo óleo, né? Já existe hoje no Brasil uma associação só para pets, né? É interessante porque a gente pode fazer a nossa prescrição de acordo com o que a gente quer para aquele paciente. Qualquer animal pode usar. Então, desde aves, répteis, cachorro, gato, papagaio, qualquer um pode usar, tá? Então, o veterinário tem que ter um conhecimento, né, daquela patologia, do que você vai tratar, para poder saber a quantidade de canabinoide que você quer naquele óleo. Importante saber que alguns óleos podem ser tóxicos. Então, assim, a associação tem que saber que é para um pet, né? Então, você tem que saber se aquela associação tem um óleo que prescreve, que pode ser usado naquele animal. Porque, por exemplo, a resina, quando a gente pede um óleo, por exemplo, 5% de THC, a gente sabe que tem 5% de resina naquele óleo, diluído num óleo, por exemplo. Então, vamos supor, se eu tenho 5% de resina daquele THC, que é uma planta que tem alto teor de THC, eu sei que tem 5% de resina diluída naquela quantidade de óleo que seja um azeite, certo? Tá? Se esse óleo que é a diluição não for um óleo bom para o animal, por exemplo, o óleo de uva é tóxico para animais. Então eu posso piorar a situação. Então é importante saber qual é o diluente, qual é o produto que está sendo usado para ser diluído e a quantidade que está sendo diluído. Lembrando que essa resina, ela tem ali, a gente está falando só da quantidade de resina que está sendo diluída. Dentro dessa resina, a gente tem quantidade de canabinoides. Então, quando a gente fala de canabinoides de 5% de THC, a gente sabe que tem mais THC. Mas quanto de THC? A gente tem, dentro dessa quantidade de resina, então a gente pode ter 65% de THC, sei lá, 20% de CBG, que é outro canabinoide, e, sei lá, 10% de CBD, por exemplo. Então, é importante que a gente tenha essa análise, essas quantificações de canabinoides, para a gente poder saber o que esses canabinoides como eles vão agir dentro do organismo. Então, assim, não é só saber de THC e CBD. Tem que saber o que cada canabinoide hoje, que já tem mais de 100 canabinoides já descobertos e estudados, né? O que cada um age, como cada um age no organismo da gente e o que cada um funciona, como cada um funciona melhor, né? Já se sabe que o CBG, por exemplo, é ótimo para dor. Então, tem muitos pacientes, inclusive animais, que eles não aceitam o THC no organismo. Humanos também. Então, para esses pacientes, como é que a gente vai tratar? Se ele não pode THC. Então, a gente pode fazer um óleo pedindo só o CBD e o CBG. E outros canabinoides. Por quê? Porque a gente vai conseguir tratar a dor melhor para esse paciente. Por quê? Porque eu não tenho THC, mas tenho o CBG que juntando os dois a gente consegue tratar a dor. Com isso, a gente ainda está dentro do mercado, a gente não precisa parar de prescrever, porque ainda não está na lista e tal. E, assim, ao meu ver,
ao meu ponto de vista, a gente vai continuar prescrevendo do mesmo jeito. E agora vai ser melhor ainda, né? Porque a gente vai começar a mostrar que as coisas realmente funcionam, que o tratamento é ótimo, que o tratamento faz efeito, que é lindo. Eu sou apaixonada. Eu sou... Uma pergunta. Duas, na verdade. Vamos lá. Eu tenho gatos em casa. E, por exemplo, eu tive um gato doente agora e a gente foi dar uma medicação pro gato. E o gato tem uma questão de paladar muito peculiar. Tem. É exigente. Exigente. São muito exigentes. Exatamente. Exigentes. Por exemplo, a gente deu a medicação para ele e aí ele tomou a medicação, era uma medicação líquida. E depois ele ficou meia hora numa babação sem fim. Sim. Né? A gente tem como dirimir isso, por exemplo, no pet, em específico, no meu caso, eu vou perguntar em específico pro gato. A questão da palatabilidade. Isso, exatamente. Ela fica comprometida? Ela fica, assim, vai ficar um gosto muito acentuado que o animal pode chegar a vir a rejeitar? Essa é uma das perguntas. E a outra pergunta é, existe a possibilidade de eu intoxicar o meu bicho, assim, ter eu não vou chamar de uma overdose, mas da intoxicação mesmo do bicho, como, por exemplo, tem quando você vai dar uma dipirona, quando você vai dar qualquer outro remédio, porque existem remédios humanos que a gente pode utilizar em bicho, mas tem que tomar cuidado, porque senão você intoxica o animal. Claro. A gente corre esse risco? Então, essa pergunta não. É não. A resposta é não, tá? Tá. Intoxicação para causar um problema de morte, não, tá? Mas, como toda medicação, tem que se tomar cuidado, certo, né? Inclusive, é uma coisa muito importante. O dono daquele animal, o tutor, o dono, o pai, enfim, né? Se a pessoa procurou a gente, é porque ela já está cansada de procurar por os outros tratamentos. Então, o que a gente fala muito, né, durante a consulta, a gente explica todos os detalhes. Então, assim, como funciona, do jeito que eu estou falando aqui, mas com mais, né, assim, detalhes, mostrando, eu levo meu computador, eu tenho uma apresentaçãozinha. Eu gosto de dizer que a minha consulta, ela não tem pressa, tá? Eu não fico com pressa, tem dúvida, vamos conversar, vamos, né? Todas as dúvidas são sanadas na consulta. Durante o tratamento, eu preciso que esse dono desse pet, ele entenda tudo e que faça exatamente como a gente pediu. Porque, às vezes, se não fizer, não funciona. E aí, não funcionando, a culpa é da maconha, né? Entendi. A culpa é da maconha. Então, o que a gente faz, né? Assim, na questão da intoxicação. Pode acontecer, porque é um frasquinho com gotas, né? Certo. Pode acontecer, sim, de você ir lá, pegar o frasquinho e direto na boca do animal. Cair mais do que a gente está pedindo para dar, né? Quero 2 gotas, mas você vai lá e dá 4. Existem reações de adaptação, tá? Então, a gente sempre começa com uma gota, uma low dose, que a gente chama, vai ser depende do animal. E aí, após essa low dose, essa primeira gota, essa adaptação, porque a gente tem um objetivo, a gente tem que ver qual é o objetivo que a gente quer. É ansiedade, é comportamental, é uma dor, é uma lesão que a gente quer tratar? O que a gente quer? Então isso vai depender. É uma dose específica, individual, tá? Cada animal tem a sua dose, não é por quilo, normalmente. As pessoas pensam que é por quilo, mas não é. Então é uma dose individual, uma dose específica para aquele indivíduo. Né? Então a gente vai subindo gradativamente e eu vou acompanhando aquilo, né? Pode acontecer do animal ficar mais prostradinho, mais quietinho, dormir muito. O pessoal diz que está chapado. Pode, mas não quer dizer que aquele animal esteja chapado, igual o humano fica. É uma reação que o organismo dele vai mostrar. O animal não vai ficar muito tempo, a não ser que seja uma dose maior realmente. Precisa de atendimento veterinário? Depende. Se esse animal estiver muito prostrado, é bom que você entre em contato com o veterinário e fale: meu cachorro não está levantando para nada, está lá deitado, babando com a língua de fora. Leva para uma clínica, toma um sorinho. Por quê? Porque é importante que esse animal
ele seja hidratado, porque ele não vai se levantar, ele não está tomando água, ele não está comendo, ele não está fazendo nada. Então é importante que ele tome o sorinho, que ele tome uma glicose para não ter uma hipoglicemia, né? Que ele não se desidrate, porque ele não está tomando água. Então, assim, é importante que ele seja monitorado até que passe esse efeito. O efeito, ele não dura muito tempo, né? Então, a gente vai regulando de acordo com o animal, com o sistema endocannabinoide. Então, isso vai depender de idade, vai depender de quantos anos ele tem. Se ele for velhinho, ele tem menos receptores. Tudo depende. Então, por isso é importante o acompanhamento do veterinário. Então, eu posso pensar que... Você me perguntou uma coisa anterior. Da palatabilidade. Isso. Então, só para completar a resposta. Sim, a gente tem alguns problemas com palatabilidade, inclusive para cachorro, que é menos exigente, né? Então, quando a gente está falando de gatos, de palatabilidade para gatos, a gente tem mais problemas. O gato realmente ele é mais exigente. Então, dependendo da diluição desse óleo, né, tem associações que usam, por exemplo, óleo de gergelim. Ele é um pouquinho mais amarguinho, né, ele tem um gostinho diferente, o gato às vezes não aceita. A gente tem algumas táticas, né, eu sou também veterinária de gatos, né, eu tenho especialização em gatos. Eu falo palatabilidade, mas não falo especialização. A gente vê que os gatos eles têm um pouquinho mais de rejeição. Então, o que a gente faz? Algumas dicas para quem tem gato, né? Isso é para qualquer, assim, algumas medicações que a gente consegue fazer, tá? Pastinha, a gente já manda manipular, só que a cannabis, ela não é produzida em farmácias de manipulação, então é só o óleo mesmo. O que eu peço para fazer às vezes? Coloca a gotinha no seu dedo e passa fora mesmo, perto da gengiva. Não precisa botar dentro da boca do animal. Ele vai se lamber, vai se lavar, ele vai ingerir. Outra dica é passar na pata. É pouquinho, a quantidade é 2, 3 gotas. Passa ali na pata, suja a pata dele, ele vai se lamber, porque gato é muito limpo. Não consegue ficar sujo. Muitas vezes ele ainda tá bem para fazer isso. Se é um gato que já tá mais malzinho, que não tá mais se lambendo, aí é mais fácil, porque o animal não tá mais reagindo. Então a gente consegue botar na boquinha dele. Ele não vai babar como ele baba, por exemplo, com uma dipirona. A dipirona é muita baba, né? Não tem essa reação. Outra coisa que a gente pode fazer é botar dentro de uma cápsula. Compra a cápsula vazia de medicação e pinga dentro da cápsula. Dependendo da quantidade, a gente pode pingar até 5 gotas dentro da cápsula. Então, fecha a cápsula e dá igual comprimido. É difícil de dar comprimido para gato. É difícil. Dependendo do gato, impossível, tá? Mas tem essas táticas, animais bravos, animais mais arredios, né, que não deixa pegar, a melhor coisa é passar na pata. Que aí ele toma a medicação e tá tudo certo, sabe? Assim, a gente até força às vezes, né? Porque é uma medicação, a gente tem que dar. Então, a gente dá um jeitinho sempre, sabe? Imagino. É difícil. Dar Tem remédio pra uma gato. questão, assim, que é importante até falar, que, assim, a cannabis, ela abaixa a pressão arterial, Certo. né? Então, claro, a gente tem alguns pré-requisitos para esse animal fazer a terapia canábica, né? Então, antes da terapia, a gente pede para fazer alguns exames básicos, né? Normalmente, exames de sangue, e a gente pede também para avaliar o coração, né? Uma vez que esse animal tem alguma cardiopatia, a gente avalia se ele pode ou não entrar com o tratamento, né? É muito, assim, a gente tem esse cuidado para todos os animais que a gente trata, até porque a gente não quer prejudicar. O nosso objetivo é trazer qualidade e bem-estar, qualidade de vida e bem-estar para esse animal, tá? Tá, agora a pergunta que eu ia te fazer. Como nos humanos você falou que quando o tratamento começa a dar errado, a primeira coisa que se pensa que a culpa ela é da maconha. Uhum. Eu conversei com um médico, um geriatra, eu gosto muito dele, o Dr. Antônio, e ele estava me explicando assim, olha, às vezes a pessoa vem, que também quando chegam, da mesma forma que quando chegam para você, já chega naquele desespero, já tentou-se de tudo e não tem nada, é mais ou menos
a situação dele lá, né? Ele falou assim, olha, quando a família chega e o paciente já está tomando uma série de remédios, quando a gente começa com a medicação, algumas coisas mudam. Porque ela vai justamente, o remédio vai fazer como no bicho do humano, vai tratar da homeostase, vai começar a fazer regulação e tal. E aí ele falou assim, olha, às vezes é uma questão de ajuste da dose. Sim. Como é algo novo e com muito preconceito, as pessoas acham, não, a coisa ficou assim por culpa da maconha, então nós vamos tirar essa medicação e tira, em vez de conversar com a gente, pra gente fazer um ajuste de dose. Porque às vezes você vai diminuir ou você vai aumentar a dose e você vai começar a ter o resultado que você está esperando. Claro. Mas você precisa conversar com um profissional. Uhum. É a mesma situação para o bicho? Muitas vezes sim, infelizmente. Mas o que a gente percebe é que, assim, como eu te disse, o animal hoje ele faz parte da família, né? Então, muitas vezes essas pessoas que procuram a gente já são pessoas que têm essa responsabilidade, né? Que já tentaram, já buscaram, já foi atrás de profissional especializado, já foi atrás até de algumas outras coisas que talvez nem funcionem, mas tentaram, sabe? E quando você vai atrás de uma terapia dessa, é uma terapia, não é barata, mas ela é um investimento, né? E é um investimento que funciona se você tiver paciência e tiver perseverança. Às vezes nem precisa de tanto, com uma semana a gente vê alguma mudança, né? Alguma melhoria. Por isso que a nossa consulta ela é diferenciada. Eu acredito que seja. Eu não digo que os dos nossos colegas não sejam. Eu acho que todo mundo que trabalha com a cannabis tem que se unir e trocar figurinha mesmo. Porque, querendo ou não, é uma terapia nova. É uma terapia que eu acho que todos os profissionais de saúde têm que entender do sistema endocannabinoide. Falta nas universidades esse tipo de informação, tá? Estou falando de todos. Então, assim, uma vez que um profissional que vá atrás e entenda sobre esse assunto, né, esse tratamento, pode acontecer comigo uma coisa que o meu colega não sabe. Então, é importante essa troca de informação. Quando eu sei dessas coisas que acontecem, porque são relatos de casos, a gente fala às vezes de até off-label, que a gente trata com os animais com medicações que não está nem na bula e a gente sabe que funciona, e a responsabilidade está em cima da gente e respaldada pelo nosso código de ética, né? Então é tudo juntinho, tá tudo, né? A gente explica isso para o proprietário, né? A gente explica isso para o dono do paciente, a gente explica aquele momento de desespero que eles buscam a gente, sabe? Que eles falam, a gente entende tudo, eu não quero ver ele assim mais, não sei o quê. É o momento que ele está aberto para as informações. Então, eu penso que a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito, ser muito gentil nesse momento, que é um momento de fragilidade desse paciente, desse cliente, no caso, né? E ser muito paciente também, né? Ter paciência para explicar, paciência, não, ele não vai matar, maconha não é ruim, maconha vai ajudar o seu cachorrinho, o seu gatinho, enfim. Mas tem que ser feito dessa forma. Caso aconteça alguma coisa, entre em contato com a gente passa 30 dias ainda acompanhando esse paciente, a gente dá um diáriozinho para essa pessoa ir marcando, ir acompanhando, ir percebendo. A pessoa que está com o animal, ela que vai dizer pra gente se está bom ou se não está. Sabe? Júlia, a gente está chegando no fim. Já? Já. Tão rápido. Passou rápido, né? E a gente, né? Ansiosa para isso. Bom, fala para todo mundo das suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar. Tá. E para você finalizar do jeitinho que você quiser. Ah, que legal. Então, a gente está em construção, já existe, mas está em construção, vai ficar melhor ainda, uma página no Instagram. Eu vou passar a minha pessoal, porque eu acho que na minha pessoal tem mais informação, pode ser mais fácil de entrar em contato comigo, que é Júlia Santouci. É difícil mesmo, mas eu acho que vai estar na legenda, né, o meu nome? Isso. Júlia Santouci. E dentro da minha página tem a Panaceia, que é o nome da nossa empresa, né, que é a empresa que a gente vai começar a crescer mais ainda agora nesse ano, né? A gente já está buscando algumas melhorias,
né? E é isso. Eu agradeço demais de novo poder falar sobre isso, que eu sou apaixonada. E eu espero que muito mais pessoas e bichinhos sejam agraciados por essa planta tão maravilhosa. E não é só medicinal, né, Ju? Não. É mais do que isso, né? A gente tem tanta coisa para utilizar ela aí, para poder fazer tanto benefício pra gente, né? Tijolo, plástico. É a verdade. Alimentação, superalimento. Sim, proteína nas sementes. Exatamente. Alimentação para pessoas e para pets. Vai ser lindo, eu tenho certeza. Júlia, muito obrigada. Vamos dar um beijinho. Foi ótimo ter você aqui. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Curte, compartilha e vamos disseminar informação bacana, tá? Até mais.